Debêntures versus Tesouro Direto. Esse é o tema da nossa aula. Vamos comparar investimentos aqui na prática. Vamos pegar taxas ali no final do vídeo, tá? Você fica comigo até o final. A gente vai fazer contas na prática ali, vamos para Excel, tá? Mas se você for direto no final do vídeo, também você vai perder toda a explicação e não vai entender muita coisa que a gente fala lá. Então, vamos juntos aqui no vídeo. Sejam muito bem-vindos, eu sou o de Matos, aqui do canal de Matos Ensina. Hoje a gente vai fazer um vídeo prático, tá? De debêntures versus Tesouro Direto, te mostrando aí como é que você compara esses investimentos, quais são os pontos de atenção principais que você precisa ter, tá? Então vamos lá, ó. Vamos falar de como comparar tesouro e debênture, como escolher o melhor, entender as diferenças além dos riscos, tá? Porque risco você já deve saber que a diferença é bem grande, tá? E vamos fazer cálculos reais. Mas antes da gente começar aqui, deixa eu dizer para vocês, dia 17/11 às 8 da noite, eu vou fazer uma aula ao vivo que não vai ficar gravada aqui, que vai te passar um passo a passo para você se tornar um investidor independente de verdade, tá? Um investidor independente, eu vou te passar o ingrediente que falta aí na sua vida aí para você realmente falar, cara, agora eu sei exatamente onde investir, eu sei como investir, eu não dependo de ninguém. Eu vou olhar o que as pessoas estão falando, mas eu sei o que fazer. Eu não vou ficar vendido quando o cara disser isso aqui é bom, eu vou saber dizer para ele, não é bom. Ou é bom pra caramba mesmo, tá? Então o link tá aqui na descrição. Se inscreve ali e volta aqui pro vídeo já, tá? Não perca. Coloca só seu e-mail, tá? A gente manda um e-mail pra vocês na sequência. Não perca essa aula que vai ser bem legal. Então agora que você já colocou seu e-mail lá, espero que sim, tá? Espero te encontrar lá dia 17/11. Vamos falar agora sobre as debêntures. Primeira coisa, você sabe o que é uma debênture? Ela é nada mais, nada menos do que um título de dívida. Nossa, complicou, né? Um título? Peraí, título? É tipo o título desse vídeo aqui que tá aqui, né? Investir em debêntures e no tesouro, né? Não. É um título, quer dizer um papel, tá? Um documento ali escritural, tá? Na prática você não vai pegar, de fato, aquele papel. Antigamente até isso existia, tá? Os títulos de dívida mesmo, mas não, tá? E aí um exemplo, tá? Tesouro Direto, por exemplo, é uma dívida do governo com você, tá? E aqui é a mesma coisa. A debênture é uma dívida, mas não do governo, da empresa, tá? Então é uma dívida da empresa com você. Então, na prática, você está simplesmente emprestando dinheiro para empresas, tá? Em troca, você tem uma rentabilidade. Só isso. Você pega o seu dinheiro, por exemplo, no Tesouro Direto, coloca lá no governo, pega aqui um papelzinho escritural, tá? Virtual, que te garante que você vai receber aquele dinheiro de volta lá no vencimento, te garante que você vai ter determinada rentabilidade que você contratou, que pode ser pré-fixada, que você já sabe hoje quando você vai receber, ou pós-fixada ou indexada à inflação, tá? É assim no Tesouro Direto. Aqui na debênture é a mesma coisa. Tá, na debênture é a mesma coisa. Você pega o seu dinheiro, coloca lá numa empresa de sociedade anônima que emitiu um título de dívida. Você pega esse papelzinho para você, escritural também, e lá vai estar dizendo: você vai receber o seu dinheiro de volta tal data. Ou então vai dizer, aí tem vários tipos, tá? Vai dizer assim: você não vai receber seu dinheiro de volta. Lá na frente você vai ganhar ações. Ou então vai dizer: seu dinheiro nunca vai ser recebido. Existe, tá? Debênture perpétua. Isso existe. O que é uma debênture perpétua? Você põe lá seus 10 mil reais dentro da empresa e você nunca pega aquele dinheiro de volta. Uai, mas qual o sentido disso, né? Na verdade, você recebe os juros, tá? As debêntures perpétuas aí, elas pagam juros normalmente semestrais ou anuais, tá? Então, você coloca lá seus 10 mil, ele fala, vou te pagar juros de acordo com uma taxa pré-fixada ou de acordo com o IPCA, tá? Que seria a inflação, tá? Então, ele pode dizer isso, tá? Aí existe debênture perpétua. Na verdade, assim, na prática mesmo, eu não acho nada interessante você casar com uma empresa assim o resto da vida. Mas, de repente, pode ser interessante para você. Então, aí você, sendo um investidor independente, né? Você vai saber analisar isso, tá? Inclusive, tá aqui, tá? Para você não esquecer de se inscrever aqui no link aqui abaixo, tá? Então, sendo um investidor independente, você vai dizer, não, debênture perpétua faz sentido para minha carteira de investimentos, tá? No momento, para mim, eu não vejo muito sentido e é até meio raro de ver, tá? Mas vamos continuar. Existem vários tipos de debêntures, tá? Debêntures, por exemplo, que você não pega o dinheiro, debênture que você vira ação, debênture que lá no vencimento você pega o seu dinheiro de volta, debênture que no meio do caminho ela vai te pagando, tá? Você investe 10 mil, daqui a 6 meses ela começa a te pagar mil e acaba, tá? Existe debênture também que paga juros semestrais, como se fosse o Tesouro Direto, tá? O que é uma debênture que paga juros semestrais? Você põe seu dinheiro lá daqui a tanto tempo, tá? Às vezes 6 meses, depende de quando você entrou. Mas aí, por exemplo, daqui a 6 meses você recebe lá um percentual da rentabilidade, tá? Às vezes aí você vai recebendo a rentabilidade, lá no vencimento você pega o seu dinheiro de volta. Simples assim, tá? Então, dá para comparar. No fim das contas, você pode comparar a rentabilidade da debênture com o Tesouro Direto, porque normalmente é idêntico, tá? Ou é pré-fixado, ou é indexado à inflação, te pagando juros semestrais, tá? Ou não paga juros semestrais, ou então é uma que seja aí
atrelado ao CDI, tá? Esses 3 tipos de rentabilidade são normais, tá? A gente vai fazer comparações daqui a pouco, tá? Na prática ali no Excel, mas que você entenda aí que dá para comparar. Só que o que você tem que sempre lembrar, a debênture, acho que 99% das vezes ela vai pagar mais que o tesouro. Então você fala, uai, se paga mais que o tesouro, eu vou direto na debênture, mas os riscos são substancialmente diferentes. Que risco? O risco de você não receber seu dinheiro de volta, risco de você não receber a rentabilidade contratada. Por quê? Porque você está emprestando para uma empresa. No Tesouro, por exemplo, você está emprestando o quê? Para o governo. Então tem riscos diferentes, por isso que paga mais. Mas às vezes paga tão mais que você pode falar, sendo investidor independente, se você já tiver se tornado um investidor independente, você pode dizer, realmente faz sentido, eu vou pagar esse risco aqui, eu vou pegar esse prêmio de risco que eu tenho, tá? Uma rentabilidade a mais aqui, para poder ganhar um pouco a mais. Eu pego o risco, tá? Assumo o risco e ganho um pouco a mais. E aí, qual que é o principal risco? Que a empresa vier a entrar em insolvência, tá? Decretar falência. Por quê? Quando você investe num CDB, você tem o quê? Você tem a garantia lá do quê? Do FGC. E aqui não tem FGC, tá? Por exemplo, quando a gente compara Tesouro Direto com CDBs, você sempre pensa, não, mas o CDB eu tenho Fundo Garantidor de Créditos, tá? Até 250 mil por instituição financeira, tá limitado a 1 milhão dentro de tantos anos. Você tem garantia de que você vai receber seu dinheiro, tá? Pode ser que demore 2 meses, 3 meses ali para você receber, mas você recebe seu dinheiro, você não perde o seu dinheiro. Quando você investe aqui, tá, em debêntures, você pode acabar perdendo seu dinheiro e não tem essa garantia. Você pode virar um credor da instituição financeira lá na decretação de falência dela, tá? Você pode entrar na recuperação judicial de repente lá, como aí uma pessoa que está aí tendo créditos contra aí. Na verdade, eu nunca vi, tá? Eu acho que vai ter intermediação financeira aqui, tá? O banco custodiante lá vai fazer esse papel, você não vai precisar entrar de fato, tá? Mas, tudo bem. Você pode acabar entrando aí numa lista de receber, de fato, às vezes nada pelo seu dinheiro, tá? Tem riscos, tá? Saiba que tem riscos. É por isso que é um investimento ruim? De forma alguma, não são investimentos ruins, até porque existem vários tipos de debêntures, tá? Existe a debênture incentivada e a não incentivada. Por exemplo, a incentivada é o quê? O governo fala, cara, isso aqui vai desenvolver o país, isso aqui vai ampliar a rede elétrica, isso aqui vai ampliar a distribuição de energia, de combustível, etc. E o governo fala, esse tipo de debênture se encaixa aqui nos meus critérios, então essas debêntures não vão ter imposto de renda, tá? Então existe debêntures incentivadas que não têm imposto de renda. Aí você me fala, uai, mas se não tem imposto de renda, ele vai pagar menos do que as outras, né? Para aproveitar, né? Já que não tem imposto de renda, eu vou pagar menos daquela que tem imposto de renda. Sim, mas normalmente a gente faz contas com isso, tá? A conta aqui é o Gross Up, que a gente vai fazer daqui a pouco, inclusive, para você aprender. O Gross Up te mostra como é que você compara essas taxas, tá? E é uma continha simplesmente para considerar o imposto de renda aqui, tá? Subir o imposto de renda de volta. E aí, com o Gross Up, você consegue comparar, tá? As debêntures incentivadas com as não incentivadas, inclusive as incentivadas com o Tesouro Direto. Falando em Tesouro Direto, a gente traz aqui como estão as taxas hoje, tá? Deixa eu focalizar aqui para vocês, tá? Temos aí pré-fixados, pagando aí por volta de 12%, temos aí Tesouro Selic e temos também inflação, tá? Tesouro Inflação com juros semestrais aqui embaixo e sem juros semestrais aqui. A gente vai fazer contas com esses caras, tá? Com todos eles ali, com alguns deles, perdão, tá? Todos eles seria um vídeo de 75 horas, os meus vídeos já são longos, tá? Então eu não vou nem fazer com todos, não, só alguns. Mas vamos lá, Tesouro IPCA 2026 pagando, por exemplo, IPCA mais 5,56. Aqui você tem que se lembrar que você tem lá o quê? O IPCA, que é a inflação, mais uma taxa de juros, tá? Você vai pagar imposto de renda em cima das duas coisas, tá? Você vai pagar imposto de renda em cima do que vier de inflação, tá? Vai ter inflação, você vai ganhar a inflação e vai pagar imposto de renda em cima disso, e também vai pagar imposto de renda em cima da parte pré-fixada, tá? Só para que você se lembre, tá? E quando a gente fala de debênture incentivada, tem muita debênture incentivada que é atrelado à inflação e que não tem imposto de renda, tá? Então a gente vai fazer esses comparativos aí. Agora, tenho sempre que trazer alguns cuidados aqui, tá? Existem duas formas de você comprar as debêntures. Uma delas é, por exemplo, a compra direta, né? Quando a empresa fala, eu vou emitir títulos de dívida, ela vai lá e fala com o banco de investimentos e fala com um monte de assessoria que existe, assessoria jurídica e tudo mais, e emite de fato os títulos de dívida e você pode ir lá e comprar.
diretamente lá no seu banco ou na sua corretora, aparece lá, emissão de debêntures da Petrobras, não sei, né? Aparece lá. E aí você pode ir lá e fazer a compra diretamente com a empresa. Outra opção é você ir no mercado secundário, que abre sempre às 10 horas aí de todos os dias úteis. O mercado secundário é o quê? É você comprar da mão de outra pessoa que está saindo, tá? Da mão de uma pessoa que está se desfazendo. Só que se desfazer antes da hora pode ser um problema. É igual um problema? É igual um problema. Mas às vezes eu vou colocar igual um problema ali na apresentação, mas eu vou dizer pode ser um problema, tá? Que vai que não seja para você. Pode ser um problema por quê? Quando você sai antes da hora, você contratou lá IPCA mais 6, tá? Vamos supor. Quando você sai antes da hora, você tem que colocar um preço atrativo para o mercado. E muitas vezes, quase todas, você tem que perder boa parte dessa rentabilidade para você conseguir se desfazer, tá? E aí é um problema, por quê? Porque você vai perder grande parte da rentabilidade para poder se desfazer, ou seja, a sua rentabilidade que foi contratada não está nada garantido. Da mesma forma lá no Tesouro, tá? O mercado se mexe, você quer sair antes da hora, né? Se desfazer antes da hora, da mesma forma. E aí você pode ter o que? Marcar só mercado, tá? Dependendo aí, você pode perder. Só que aqui você tem dois efeitos. Tem o efeito da marcação a mercado, que seria o quê? É IPCA mais 6. Agora, lá no futuro, é IPCA mais 8. Por exemplo, você quer se desfazer. Subiu muito os juros, tá? E aí, para você fazer essa conta, ao invés de ser IPCA mais 6, agora IPCA mais 8, você já vai perder esses 2%. A taxa subiu, você perde dinheiro. E ainda assim, para ser atrativo, você tem que conceder um desconto maior, tá? Não bastaria marcar só o mercado aqui na debênture. Você também teria que pagar um desconto maior. E isso pode ser um problema, tá? Porque quando você faz isso, você simplesmente está deixando dinheiro na mesa, tá? Então, entenda os problemas aí de se desfazer antes da hora. E aí tem um outro problema, eu falei do problema de quem está tentando se desfazer, quem está vendendo. Aí tem o problema também de quem compra no secundário, sabia? Que quem compra no secundário tem o risco de estar comprando numa taxa que não é justa. Por quê? Você não compra direto do cara que quer vender, tá? O cara que quer vender fala com a corretora ou com o banco, e o banco fala com você que quer comprar, tá? Então tem uma intermediação aqui, tá? Não é como na bolsa que as partes direto lá dentro da B3 conseguem negociar. Aqui você tem que passar pela corretora ou pelo banco, tá? As duas pontas. Então o corretor ou o banco vai ganhar o quê? Vai ganhar um spread aí. É obrigado, ele tá prestando um serviço, tá? Então ele vai ganhar o spread. Ponto final. Ele vai ganhar o spread e não tem como negociar. Se você quer comprar no secundário, você está negociando também spread da corretora ou do banco. Então, a corretora vai pegar ali do cara uma taxa e vai te oferecer outra taxa, tá? Isso é normal. A corretora pode dizer, não estou fazendo isso, tá? Mas normalmente o que a gente vê no mercado, de fato, é que isso acontece, tá? Aí você pode virar e falar, não, mas não foi isso que aconteceu. Beleza, tudo bem, tá? Mas normalmente isso acontece. E aí o que acontece? Às vezes você acaba indo lá comprar no secundário e a taxa não é justa. Ah, pois é, a taxa pode não ser justa. E como assim justa, de Matos? Tem como eu saber? Tem. E eu vou falar sobre isso lá nessa aula, tá? Inclusive lá na aula 17 horas, ou do dia 17 de novembro, às 20 horas. Se você se inscrever aqui no link, tá? Você vai inclusive saber olhar se a taxa da debênture é justa. Eu vou falar isso lá dentro da aula e não vai ficar gravado, tá? Porque é uma informação bem legal aí que pode te ajudar a se tornar um investidor independente. Eu quero que você esteja lá para saber dessa informação. E aí não perca. E a gente vai agora direto para o Excel fazer o nosso comparativo, tá? Não se esqueça de se inscrever aí também se você estiver gostando do vídeo até agora. Vamos trazer aqui para o Excel. Beleza, deixa eu fechar a apresentação para eu não ficar muito perdido aqui. Beleza, o que a gente tem aqui? Eu trouxe os títulos do Tesouro e aqui embaixo eu trouxe dois exemplos de debêntures que a gente vai fazer comparativos um com o outro aqui agora. Daí a primeira coisa aqui para vocês entenderem, aquela história do Gross Up que eu disse. O que é isso, cara? É o seguinte, Gross Up. A gente vai precisar disso aqui para você entender lá em cima. Deixa eu dar um zoom bem legal para ficar bem grandão. Beleza, seguinte. Você tem uma aplicação lá que rendeu 10%. Você tem outra aplicação que rendeu 11%. Beleza. Que rende, tá? Você pode comprar isso aqui que rende 10% ou pode comprar isso aqui que rende 11%. Como é que você compara se, no primeiro caso, não tiver imposto de renda e aqui tiver imposto de renda? Como é que você compara isso, tá? Porque você tem 1% aqui de diferença. Tecnicamente é um ponto percentual, mas a gente fala 1% para todo mundo se localizar tranquilamente. Aqui tem 1% de diferença. Como é que você compara? Você compara considerando as alíquotas de imposto de renda, tá? Se você investe até 6 meses, a sua alíquota é 20%, 22,5%.
Se você investe de 6 meses a um ano, a sua alíquota é 20%. Tá? Isso aqui na renda fixa, debênture também. Se você investe de 6 meses até um ano é 20, se você investe de um ano até 2 anos é 17,5. Se você investe além de 2 anos, aí sim você chega nos 15%, tá? Então, para fazer a conta do Gross Up, você tem que ver quanto tempo você vai ficar na aplicação, tá? Quanto tempo você vai ficar na aplicação? Por quê? Porque se você ficar só 6 meses, é 22,5% de imposto de renda, tá? Vamos supor que as duas aplicações são apenas para 6 meses, tá? Aquela que não tem imposto de renda, quando chegar aqui 6 meses, ela vai continuar te pagando 10%. Agora, de 11%, não, a gente tem que descontar aquele imposto de renda, tá? Então, eu vou fazer uma conta, depois eu vou te mostrar do outro jeito, que é até mais fácil. Então, eu tenho que descontar o imposto de renda, que seria o quê? 1 menos aquele taxa, tá? Então, a rentabilidade aqui, de fato, ela não seria 10%, ela seria aí 8,5%, tá? E a gente faz essa conta aqui para os demais, tá? Para os demais a gente pode fazer essa conta também. E a gente descobre o quê? Que a conta aqui em cima ficou doida. Pronto, resolvida. A gente descobre que uma aplicação de 10%, eu vou colocar igual aqui para evitar maiores problemas, que a gente vai fazer outras simulações. A aplicação de 10%, depois de 6 meses, ela vai te pagar 10%, porque não tem imposto de renda. Depois de 2 anos, ela vai te pagar 10%, porque não tem imposto de renda. Agora aqui embaixo é diferente. Quando chega lá 2 anos, tá, você ganha 9,4%, né? E se você olha, era 11%, como é que eu tô ganhando 9,4%? É porque tem imposto de renda em cima aqui desse lucro, tá? E aqui o imposto de renda era muito pior. Aqui o imposto de renda era 22,5%. Se o imposto de renda é 22,5%, a sua rentabilidade, de fato, ela não é 11%, ela é 8,5%, tá? Essa é a conta. Então, isso aqui seria uma conta para você fazer considerando as alíquotas de imposto de renda. Agora você pode fazer o contrário, tá? Você pode fazer o contrário. O contrário que é chamado de gross up, tá? Isso aqui que eu fiz, eu tô só descontando imposto de renda. O contrário seria você chegar na rentabilidade, tá? Do cara bruta, tá? Como se ela tivesse imposto de renda. Esse cara aqui, ó, de 10%, vamos simular que ele tem imposto de renda. Essa é a jogada, tá? Vamos simular que ele tem imposto de renda. Como é que você faz isso? Você tem que usar praticamente a mesma fórmula, só que ao invés de multiplicar, seria dividir, tá? Dividir por 1 menos a taxa, tá? Você pega esse cara aqui e divide por 1 menos a taxa. Por quê? Lembra que em cima eu peguei os 11% e multipliquei por 1 menos a taxa, tá? Quando eu multiplico por 1 menos a taxa, quando eu coloco 1 menos, eu estou tirando o imposto de renda, tá? Então eu fiz essa conta. Agora eu quero voltar essa conta. Eu multipliquei por esse cara, agora eu vou dividir por esse cara. É isso aqui, ó. É 10% dividido por 1 menos a taxa. E você descobre o quê? Que essa seria a sua taxa, tá? Olha aqui. Um cara, aí eu vou explicar que número é esse, né? Um cara que não tem imposto de renda, que te paga 10%, seria o equivalente a uma aplicação que tem imposto de renda para 6 meses e te pague 12,9% ao ano. Se você pensa lá em mais de 2 anos, tá? Esse cara de 10% sem imposto de renda, lá para 2 anos seria o equivalente a um cara que te paga 11,8%, tá? Essa é a conta. Se você coloca, por exemplo, aqui 11,8%, ó, aqui vai dar o quê? Tem que dar aí os 10%, tá vendo? Tá se equivalendo aqui, ó. E aí, beleza. Aqui, ó, 12,1%. Vamos simular que você tem 12,1% aqui, ó. Você vai ver que vai se equivaler aqui nos 17,5, tá vendo? Ficou igual. E é da mesma forma aqui, ó. 12,5%, aqui vai ficar 10%. E aí aqui, 12,9%. Você vai ver que é 10% aqui, dentro da pior alíquota de imposto de renda. Então, essa conta aqui, que é a taxa sem imposto de renda, dividido por 1 menos a alíquota, tá? Essa conta aqui é o gross up, tá? E por que que eu falei tudo isso? Por que que eu te ensinei o gross up? Porque a gente falou que tem debêntures que são incentivadas. As debêntures incentivadas, elas entram nesta lógica aqui, tá? Que não tem imposto de renda. Então, se você vê uma debênture incentivada que está pagando 5,5%, tá? Por exemplo, aqui, ó, IPCA incentivado, eu peguei dados reais aqui, tá? Não trouxe o nome da debênture porque não faz diferença na nossa conta. Um IPCA que tem uma debênture que paga o IPCA e é incentivada
Tava lá, vencendo em 2027, pagando 5,5%. 5,5% além do IPCA. E aqui ela tava pagando juros, tá? Tava pagando juros semestrais aqui. 5,5%. A gente pode pensar no IPCA, aqui, ó. IPCA que paga aí 5,7%. Aí você fala, ó, IPCA já tá maior, né? Não, mas calma aí, jovem. É 5,5% sem imposto de renda. Então você tem que fazer a conta deste gross up aqui, tá? Você tem que colocar aqui, por exemplo, lá, vamos colocar, depois eu vou te explicar onde é que tá o erro do que eu tô falando. 5,77% tá aqui. Eu coloco aqui, ó, 5,7, não, aqui embaixo, 5,77, tá? Aqui tem o imposto de renda. E embaixo, e em cima aqui, eu vou colocar o outro. O outro é o quê? O outro é a dela aqui, ó, 5,5%. Tá, onde é que eu tô errando aqui? Eu tô errando porque eu tô considerando apenas a parte dos juros pré-fixado, tá? Porque eu falei ali agora no vídeo, quando você compra um cara desse, aqui por exemplo, tá? Você paga imposto de renda em cima da inflação também, tá? Essa é a verdade. Por exemplo, deu inflação no Brasil, tá? Você ganhou essa inflação, ou seja, sua rentabilidade está atrelada à inflação, e você paga imposto de renda também sobre a inflação. Então, não é tão simples assim, tá? Você não vai pegar só aquela parte ali que você tem de 5,5% na debênture, de 5,7% no Tesouro e comparar. Não vai ser assim. Por quê? Você tem que considerar também exatamente isso, que tem inflação. E aí, como é que eu considero isso, Timar? Você está falando aí que tem que considerar, mas como é que eu considero? Você tem que pegar uma expectativa de inflação, tá? Não tem outro jeito. Você tem que pegar uma expectativa de inflação para o período, para o ano, tá? E aí vamos supor que, por exemplo, tenha inflação de 4,5% no ano. 4,5% no ano. Então, esse 5,5%, a gente tem que capitalizar os dois, tá? Então, vamos pegar a capitalização, que seria 1 mais a taxa, vezes 1 mais a taxa. Tá sempre assim. Vezes 1 mais a taxa, tira 1 no final para a gente chegar na alíquota que a gente quer. Agora sim, 10,2%, tá? E a gente faz essa conta também para o Tesouro, que era 5,77, tá? Então, se considerar o 4,5%, agora sim. Seria, então, 10,2 aqui na debênture, tá? Considerando uma alíquota de imposto, considerando um IPCA de 4,5, e seria aqui embaixo 10,5. Então, a gente compara os dois, agora sim, 10,5 com 10,2. Então, aqui você tem 10,2, aqui você tem 10,5. Agora sim, você tem aí valores que você pode comparar, tá? Então, o que você viu aqui foi que aquele cara ali que é 10,2% sem imposto de renda, ele se equivale a 13,2% de um investimento que seja para 22,5. Mas a gente está falando de caras que vendem 100 lá na frente, lá daqui a 5 anos. Então, vamos olhar para os 15% aqui, tá? Então, 10,2 se equivale a um cara de 12%. Mas, de Matos, a gente está falando de IPCA. Agora você tem que fazer a outra conta, tá? Que a gente vai fazer aqui simples, tá? É 12%, então eu venho e trago aqui os 12% para cá. Igual aqueles 12%. E eu vou te dizer, considerando essa mesma inflação, agora a gente vai descobrir quanto que seria, tá? Quanto que seria a parte pré-fixada desse investimento para ele se equivaler, tá? Por exemplo, um tesouro se equivaler. Então, seria 1 mais a taxa dividido agora. A gente fez multiplicado, agora é dividido, tá? Um contra o outro. Você descobre que seria 7,18%. Ou seja, se você está vendo uma debênture que te paga a inflação e é incentivada, está com essa rentabilidade aqui de 5,5%. E também, outra premissa, você considera que vai vir inflação todos os anos aí, tá? De 4,5%. Você pode fazer um gross up, tá? E descobrir que 7,18% seria o necessário para você ter a mesma rentabilidade numa aplicação com imposto de renda. 7,18, isso aqui é além da inflação, tá? Então, seria você ver aqui, ó, IPCA mais 7,18. Então, você está vendo que tem o quê? Um prêmio dos bons aqui, tá? Um prêmio de risco. Esse cara menos esse, ó. Tem 1,41 pontos percentual aqui de prêmio de risco, isso todos os anos. Por que que existe esse prêmio de risco? Porque eu disse, é risco, tá? Você está tomando mais risco quando você investe em debênture. Aí, faz sentido para você tomar esse risco, tá? Você, investidor independente, que está inscrito, tá? Tô fazendo essa pergunta hoje, depois de você participar da aula, tá? Depois de você entender ali tudo que eu vou passar, dia 17 de novembro, às 20 horas, você me responde de novo. Faz sentido para você assumir
esses 1,41% aqui a mais na nossa teoria, tá? Faz sentido para você tomar mais risco? Essa é a questão. Esse é o prêmio de risco. Você pode simular outras alíquotas aqui, tá? De inflação, tá? Você vai descobrindo aí valores diferentes, tá? Quanto menor a inflação perto da parte pré-fixada, maior vai ser esse impacto. Se a inflação for 15%, tá? Aí vai dar ruim aqui. A conta fica até prejudicada, tá? Mas se a inflação é 8%, por exemplo, você estaria perdendo aqui. Mas a gente faz essas contas outros dias de inflações astronômicas. Eu estou colocando inflações normais aqui para você entender aí se está tudo bem, se faz sentido para você ou não. Acabei de ver que a referência aqui não estava puxando aqui de cima. Agora sim nós vamos ter simulações que fazem total sentido. Agora eu posso colocar inflação de 1%. Qual que seria o prêmio de risco? Ó? Quanto menor a rentabilidade que você tiver, menos imposto de renda você paga. Então a diferença vai ficando pequena. Quanto maior a rentabilidade, tá? Mais imposto de renda você paga. Então você começa a chegar em taxas absurdas aqui. Claro que eu coloquei uma piada aqui, 100% de inflação por ano, tá? Não é assim que as coisas funcionam. Mas se você ver 10% de inflação todos os anos, tá? A rentabilidade aqui seria 16,1 e a rentabilidade aqui 16,3. E aí, se você compara, o prêmio de risco seria aqui 2,3, tá? Então, sempre que você brinca com investimentos que têm inflação, você tem que pensar nas projeções futuras de inflação, tá? Senão você não consegue simular nada. Você fica travado se você não olha para a inflação, você faz análises incorretas. Você tem que fazer uma análise com inflação, mesmo que seja projetada, como aqui no nosso cenário, tá? E agora a gente faz aqui para finalizar o vídeo, que seria a pré-fixada, tá? Eu acabei que eu já te mostrei, tá? Ali embaixo como é que é essa conta, que é só você colocar, tá? É a mesma conta. Qual que é a taxa aqui? Sem imposto de renda seria tal, com imposto de renda é tal. Mas eu peguei aqui uma debênture que é pré-fixada em 14% e não é incentivada, tá? Ela vence lá em 29% e aí você vê já direto aqui o prêmio de risco. Ela te rende 14,5%, vence em 29%. A gente tem um tesouro aqui de 29 também, tá? Que paga 11,91. Então você já está vendo aqui na cara que é 11,91 contra 14,05, tá? Então 11,91%. Aí você vê qual que é o prêmio de risco aqui dela, 14,05 menos 11,91. 2,14% de prêmio de risco todos os anos, tá? E aí, tá valendo a pena esse risco? Aí você tem que ver várias coisas, tá? Tamanho da empresa. Aquela empresa já venceu crises, aquela empresa está no mercado há muito tempo, ela já passou pelos ciclos econômicos também, que você tem que entender para ser um investidor independente, tá? E não se esqueça da aula. Mas você tem que ver isso, tá? Esse prêmio de risco faz sentido para você se a empresa é arriscada ou não, tá? Se você acha que o fundamento da empresa faz sentido ou não, tá? Então, é com base nisso que você decide. Primeira coisa, você tem que entender qual que é o prêmio de risco. Porque vai que não tem prêmio de risco. Essa é a questão. Às vezes você está vendo lá e nem tem prêmio de risco. Tá? Às vezes por quê? Por que pode não ter prêmio de risco? Porque você pode estar recebendo uma oferta de taxa que não faz sentido. Tá? E as taxas, igual eu disse, lá na aula, dia 17/11, às 20 horas, se você se inscrever aqui embaixo, tá? Vai ser a única forma de você assistir. Lá você vai descobrir se a taxa que estão te oferecendo da debênture faz sentido ou não com o mercado, tá? Então é isso, aqui do lado vão aparecer vídeos que podem te interessar. Clica num desses também, a gente se encontra lá. Muito obrigado, aqui é de Matos Ensina e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.